Josué, capítulos 11 e 12. O texto diz: Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei Sirom, e ao rei Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quimerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Capítulo 12, verso 1. São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão, para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon, e toda a planície do oriente. Verso 24. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Oremos. Senhor amado, soberano, bendito, eterno Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, em nome de quem oramos e nos reunimos nesta manhã do dia do Senhor, nós exaltamos o Teu nome, agradecemos mais uma vez o privilégio de estar na Tua presença, mais uma vez o privilégio de adorar o Teu nome e de sermos aceitos pelos méritos de Cristo e de ter a certeza, Deus, de que o Senhor se agrada em falar ao nosso coração por meio da Tua palavra pregada. Que nesse momento seja mais uma vez assim, para a glória do Teu nome, que o Senhor leve todo o pensamento cativo ao conhecimento sublime de Cristo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto aqui no livro de Josué, e mesmo que você não visse no livro de Josué, você percebe isso na sua vida. Viver num mundo quebrado, viver num mundo que foi amaldiçoado por causa do pecado, é bastante difícil. Entretanto, essa realidade, esta grande verdade, nunca deve pegar você de surpresa. É sempre bom que você traga à sua mente, que você leve em seu coração aquilo que Jesus afirmou, que no mundo você teria aflições. De igual modo, é importante que você se lembre que o mesmo Jesus que constatou as aflições, afirmou: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E é essa realidade que está prenunciada aqui nestes 2 capítulos de Josué. Você já viu no capítulo 10 a conquista das cidades do sul de Canaã. Deus havia prometido a Abraão uma terra. Sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. É essa terra que está sendo conquistada. No capítulo 10, então, as cidades do sul são conquistadas. Um comentarista, um pastor presbiteriano chamado James Boyce, ele comenta de forma muito assertiva que os capítulos 10 a 12 de Josué, eles narram o cerne da conquista de Canaã pelo exército judeu. E ele aponta que até metade lá do capítulo 10, a história é contada em detalhes. Você percebe ali a batalha contra Jericó, detalhes de como foi a batalha, a preparação, os muros caindo, Raabe sendo salva, a despeito de toda a cidade ser condenada. Você tem os detalhes da batalha contra Ai, diante de quem Israel achou que já estava ganha. Era uma cidade muito pequena e por conta do pecado de Acã, todo o povo sofreu diante daquela pequena cidade.
as batalhas nas colinas perto de Gibeão, onde você também vê o povo empenhado em cumprir a sua palavra para Gibeão, mesmo com todas as dificuldades, tudo isso colocado de forma muito detalhada. Entretanto, a partir da metade do capítulo 11 até o verso 13, você não tem mais detalhes da batalha. Você tem no capítulo 11 a conquista do norte de Canaã, e o capítulo 12 traz um grande resumo acerca de todos os reis que foram derrotados na batalha. Nesses dois capítulos você aprende que Deus dará a você descanso. E essa é uma excelente notícia, principalmente quando você vive num mundo quebrado, principalmente quando você acorda todos os dias e muitas vezes tem que lidar com situações que são difíceis pelas circunstâncias normais e que muitas são agravadas por conta dos pecados que estão envolvidos nela. É bom que você lembre que Deus dará a você descanso. Como é que o texto mostra que Deus vai fazer isso? Primeira coisa que você tem aqui nesse texto é que Deus vai dar a você descanso conquistando para você uma terra. Eu quero que você, mais uma vez, repare os versos 1 a 5, porque, de início, o que o texto está mostrando é a dureza do coração dos ímpios. Por que eu estou falando da dureza do coração dos ímpios? Porque o povo já venceu e já tomou as cidades do sul de Canaã. O norte está percebendo isso tudo. E em vez de se render, em vez de se arrepender diante de Deus, o que você tem é um coração endurecido. E a semelhança do que aconteceu no sul, há também aqui uma coalizão que se forma. Veja aí nos versos 1 a 5. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Perceba então, mais uma vez o cenário é difícil. Mais uma vez, aquilo que se apresenta diante do povo não é algo fácil de se conquistar. Se no sul a coalizão era forte, essa é uma coalizão muito maior, a ponto de o narrador dizer que é uma multidão como areia do mar. Mas a despeito disso tudo, de toda essa coalizão se formando, mais uma vez você terá Josué ouvindo de Deus a promessa. Verso 6. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retearás, queimarás os seus carros. O texto não afirma de forma categórica, ou não afirma diretamente, mas a partir daquilo que Deus está falando com Josué, você percebe que havia certo temor no coração de Josué. E não é para menos. As situações difíceis, elas por vezes balançam o coração. Mesmo daqueles que creem em Deus, mesmo daqueles que caminham com o Senhor. Muitas vezes, de imediato, as situações difíceis, as circunstâncias adversas podem causar certo temor. Assim será com você em muitas das suas lutas. Por vezes você terá que encarar
a realidade de que aparentemente as batalhas são impossíveis de serem ganhas. E é por isso que é importante que você se volte para a palavra de Deus. Porque no momento em que a coalizão se forma, Josué ouve a palavra de Deus. Não tenha medo. É Deus que por meio da sua palavra vem trazer consolo e conforto ao coração de Josué. E é na mesma palavra você terá consolo para sua alma. Você tem em suas mãos tudo aquilo que Deus quis revelar para o seu povo. Tudo aquilo que Pedro diz que é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. E nos seus momentos de angústia, você precisa se voltar para a palavra a fim de ouvir as palavras do maravilhoso conselheiro. Cristo fala ao seu coração por meio da Escritura. Quando as coisas estão complicadas, quem é que você procura ouvir primeiro? Onde é que você tenta encontrar alívio? Você precisa se voltar para a palavra do Senhor, porque neste mundo caído, Deus vai direcionar o seu povo por meio da Escritura. É curioso, porque quando Pedro escreve a sua carta combatendo os falsos mestres, ele vai falar que a palavra foi dada por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E por essa razão a igreja precisa se apegar à palavra, segundo Pedro, até que a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, até que Cristo venha. O que você tem é a palavra. E é por meio dela que o Senhor vai direcionar a sua vida, como disse o salmista. Ela é a lâmpada para os seus pés, ela é a luz para o seu caminho. Deus conquista para você uma terra, mas isso não significa que você não terá batalhas. Mas o Deus que está batalhando com você, fala ao seu coração e diz: não tenha medo. Note então que Josué irá batalhar, mas ele vai fazer isso confiado no Senhor. E eu quero que você perceba a ênfase do narrador, dos versos 7 a 9, tanto na ação de Josué, quanto na ação do Senhor. Verso 7. Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles, as águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Perceba o 9. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já reteou, e os seus carros queimou. O narrador, ele fala: Josué parte para a batalha. Ele está temeroso? Sim, e Deus diz: não tenha medo. E diante da palavra de Deus, ele parte para a batalha, e o final é Deus entregando nas mãos de Josué, como havia prometido. De forma semelhante, meus irmãos, é assim que a igreja avança nesse mundo. A igreja avança nesse mundo sob o comando de Cristo Jesus. Jesus, que já venceu na cruz, por meio da sua igreja, conquista aqueles que são seus por meio da proclamação do Evangelho, por meio da pregação. Essa é a arma da igreja, ou estas são as armas da igreja. Paulo vai explicar isso no Novo Testamento, dizendo que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para anular sofismas. É assim que a igreja vai caminhar nesse mundo sob o comando de Cristo Jesus. O trabalho de pregação é da igreja. O trabalho de proclamação é seu, é dos ministros. O sucesso da proclamação e da pregação é do Espírito Santo. Não somos nós, com as nossas habilidades, com os nossos argumentos, que conquistamos pessoas.
É o Espírito de Deus que infalivelmente quebranta corações e traz pecadores aos pés do Senhor Jesus Cristo. E é nessa convicção que você pode testemunhar quem está à sua volta, aos seus parentes, aos seus amigos, aqueles que estão com você no seu trabalho, mesmo muitas vezes achando, não tem tanto argumento. Eu não sei explicar tanto assim acerca da fé. Eu não sei as ênfases teológicas. Pregue o simples e puro e poderoso Evangelho. Jesus Cristo morreu segundo as Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Porque não é a sua eloquência, é o Espírito de Deus tratando o coração do pecador que o trará à fé. É o Espírito que convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, confie em Deus e viva nesse mundo fazendo aquilo que Ele ordena você a fazer. Porque o que Josué está fazendo aqui é exatamente isso. Deus diz, não tenha medo, avance, e Josué parte para a batalha. As cidades vão sendo uma a uma conquistadas. Veja o verso 10. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor, feriu espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém os sobreviveu, e a Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos das cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Você percebe a dinâmica? Se levanta o exército, se levanta a coalizão, Josué teme, Deus fala ao coração de Josué, Josué parte para a batalha, Deus entrega tudo nas mãos de Josué. Josué continua batalhando, Deus continua abençoando o labor de Josué. Deus não abençoa a preguiça, Deus não abençoa a apatia, Deus não abençoa aqueles que vão cruzar os braços diante dos seus dilemas. Deus abençoa aqueles que estão empenhados em honrá-lo, fazendo tudo o que vem à sua mão para fazer, a fim de glorificar a Deus. E essa é uma rica lição para você, que por vezes pode desanimar de cumprir as suas dificuldades, as suas responsabilidades diante das batalhas da vida. Olha, não tem mais jeito. Eu não consigo mais educar essa criança, eu vou deixar para ver o que vai dar. Olha, não tem mais jeito, eu não consigo lidar com o meu trabalho, eu acho que eu vou jogar a toalha. Olha, esse casamento não vale mesmo a pena, não tem como continuar. E muitas são as circunstâncias onde você às vezes se vê rendido e dizendo, não tem o que fazer mais. E por vezes tem, você não quer fazer. Você não quer arregaçar as mangas e colocar em prática aquilo que o Senhor ordena. Deus está com você, dizendo, não tenha medo. Com relação à igreja e o seu avanço nesse mundo, lembre-se, a vitória é do Senhor. Cristo já conquistou na cruz a vitória. O texto continua então demonstrando que Deus dará a você descanso. Ele mostrou já que Deus está conquistando a terra. É a terra onde o povo descansará. Mas o texto mostra também que Deus dará a você descanso, requerendo de você confiança e obediência. Veja o verso 15.
O verso 15 destaca a razão de Josué estar sendo bem-sucedido. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Viu a dinâmica como é? Reparou mais uma vez a ênfase na palavra de Deus? Deus falou a Moisés. Moisés transmitiu a palavra a Josué. Josué obedeceu às palavras ouvidas de Moisés. Josué fez tudo conforme o Senhor ordenara. E a realidade por trás desta batalha, como eu sempre enfatizo, a grande história que está sendo contada acima dessa história, porque aqui há um comandante que precisa levar o povo à terra, ele precisa fazer tudo o que está conforme a palavra para fazer este povo herdar a terra, mas ele é um pecador. É Cristo Jesus quem cumprirá toda a lei para conquistar por seu povo novos céus e nova terra. Josué aponta para aquilo que Cristo irá fazer. É Cristo quem vai cumprir todas as palavras do seu Pai. Você precisa também, salvo por Cristo, ter no seu coração a palavra de Deus, para que nas suas dificuldades você se lembre que Cristo já venceu, que Cristo já cumpriu tudo aquilo que deveria ser cumprido. Se deu na cruz do Calvário por pecadores, para transformar pecadores em pessoas aptas a ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática a palavra de Deus. Porque diante disso, nas suas dificuldades, você não vai desanimar e dizer não tem mais jeito. Mesmo não vislumbrando algo melhor, uma situação resolvida, você vai honrar a Deus colocando em prática a palavra, e é por isso que você precisa estudar. É por isso que você precisa meditar nos estatutos do Senhor. É por isso que você precisa cumprir os mandamentos. E aqui há um importante princípio sobre o ensino, sobre o discipulado. Quando a palavra é fielmente ensinada e cai em corações tementes a Deus, há sucesso. Quando ela cai em corações preparados pelo Espírito Santo, há sucesso. Deus abençoa a fidelidade das igrejas locais na proclamação, dando crescimento à igreja. Deus abençoa o labor, o trabalho dos pais no ensino dos seus filhos, nos pais que estão comprometidos em fazer o que Deuteronômio ordena. Estas palavras estarão no teu coração e você vai incutir aos seus filhos. E você então se esforça para discipular os seus filhos. Deus abençoa esse trabalho. Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Então invista tempo nisso, no conhecimento da palavra, na proclamação, no ensino da palavra. Invista tempo não só de forma teórica. Deus não quer que você seja um teólogo que discute na rede social acerca das suas posições e muitas delas controversas. Deus quer que você viva a palavra. Deus quer que você entenda a sã doutrina e coloque em prática na sua vida, a fim de que Ele seja glorificado. A Bíblia não foi dada para satisfazer curiosidades. A Bíblia não foi dada para simplesmente entreter pessoas em discussões. Ela foi dada para fazer um povo santo. É por isso que você estuda, você se compromete com a doutrina, e isso é visto na sua vida de piedade que honra ao Senhor Deus. Invista tempo. Josué viu em Moisés um homem que praticava a palavra de Deus.
Deus falou a Moisés. Moisés cumpriu a palavra de Deus. Josué está ao seu lado. Josué é um servidor de Moisés. E agora Josué assume o povo e ele então também coloca em prática. Para os líderes da igreja, esse é um alerta. A igreja precisa ver nos seus líderes comprometimento prático com a Escritura. Não somente proclamação, não somente conhecimento. A igreja precisa ver piedade nos seus líderes. De igual modo, os filhos precisam ver isso nos seus pais. Os pais instruem os filhos, falam sobre o que é pecado, sobre como Jesus perdoa pecados, sobre como nós precisamos lutar contra o pecado. Os filhos precisam ver os pais lutando contra o pecado. Os filhos precisam ver os seus pais arrependidos quando transgridem a lei, pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a eles, se necessário. E isso é ter a palavra agindo de forma prática na vida. Não é um exercício meramente intelectual, é um comprometimento de vida. Voltando para o texto, você percebe que após o relato de que Josué fez tudo aquilo que Deus disse, ele fez tudo conforme o Senhor ordenara. O texto continua mostrando a conquista, versos 16 e 17. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. E é claro que Josué aponta para a obediência perfeita de Cristo, como eu já disse. Aponta para a obediência daquele que tem o mesmo nome que Josué. E é por sua obediência que Cristo conquista para o seu povo novos céus e nova terra. Josué está conquistando um pedaço de terra onde o Israel segundo a carne irá habitar. Cristo conquista novos céus e nova terra para o Israel de Deus, para o seu povo. E ele faz isso tanto em sua obediência ativa, cumprindo toda a lei, quanto em sua obediência passiva, se entregando na cruz do Calvário para sofrer o castigo que nos traz a paz, para sofrer a ira de Deus em seu lugar. Repare o verso 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos estes reis. O que o narrador está mostrando para o povo é: o povo está obedecendo, Josué está à frente do exército, Deus está dando batalhas, mas a terra de descanso não foi conquistada rapidamente. Ainda vai levar um tempo em que este povo continuará as suas batalhas. Mesmo sendo fiel, Josué continuou enfrentando lutas contra os reis da terra. E isso está em acordo com o que Jesus fala para os seus filhos. Você já é um filho de Deus. Ainda não se manifestou o que você haverá de ser. Até que isso aconteça, do momento em que você já é um filho de Deus, até aquilo que você haverá de ser como Ele, nesse mundo você terá aflições. Mas ainda assim você pode declarar, como Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode proclamar como Abacuque: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você pode dizer como Davi: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Ou como o mesmo Davi: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro. Todos estes homens estão vivendo num mundo quebrado, como você. As lutas, até que Cristo retorne,
não cessarão. Mas Cristo já venceu por você. Você precisa lembrar disso, a fim de enfrentar as suas batalhas. Não desanime de lutar. Não porque você é forte, não porque você pode, mas porque Cristo está lutando com você. Porque Ele nunca vai desamparar a sua vida. Porque Ele prometeu estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Perceba aí no texto que, a despeito da luta ter continuado, depois de um período a vitória foi certa. Verso 19: não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto, preste atenção, do Senhor via o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deus está cumprindo os seus planos. As nações estão se levantando. Isso não está longe dos olhos de Deus. Deus não deu uma cochilada e começou tudo de novo. Deus está levando o seu plano a cabo. Verso 21, naquele tempo veio Josué, eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Eu quero que você preste bem atenção, porque o narrador faz questão agora de citar os anaquins. E por que é importante a citação dos anaquins? Volte lá em Números, capítulo 13. Eu li aqui na liturgia e eu volto ao texto. Números 13 é o momento em que os espias são enviados por Deus, por Moisés, a mando de Deus, para espiar a terra. Dentre os espias, os 12 espias, estão Josué e Calebe. Mas com exceção de Josué e Calebe, eles voltam aterrorizados. Diz assim o texto a partir do verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas essa é a palavra de Josué, de Calebe. Esse é o espírito de Josué. Veja o restante. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O povo estava morrendo de medo dos anaquins, dos gigantes. Foi por isso que eles começaram a infamar a terra. Não é tão boa assim não, o custo-benefício não vale tanto a pena assim não. E depois que Deus então mata essa geração no deserto, a nova geração está diante da nova terra. Calebe e Josué estão no meio desse povo. Os anaquins são vencidos. Então lá em Números 13, você percebe a confiança de Calebe. Eia, subamos e conquistemos a terra. Não importa se tem gigante. O que importa é que Deus falou que a terra é nossa. Vocês estão reparando, olhando para o lugar errado. Vocês não têm que olhar para os gigantes, vocês têm que olhar para Deus, que diz que ia dar a terra. E agora Josué mata os anaquins.
A confiança de Caleb, a confiança de Josué, leva o povo agora a derrotar os gigantes. O que significa que não há problema grande demais para Josué. Não para esse aqui. Mas não para a sombra. Mas para aquele que é a substância, como nós já cantamos hoje. Para aquele que é maior do que Josué. Cristo mata gigantes. Nós já vimos quando olhamos para o livro de Samuel, que o povo não tem condição de matar gigante. É o filho de Davi que mata gigante. A semelhança do que fez Davi. E aqui Josué, da mesma forma, está apontando para aquele que é perito em matar gigantes. Os problemas são grandes? Podem ser. Eles são maiores do que Cristo? Eles não são. É por isso que você não olha para os problemas. Você olha para Cristo. E quando você compara os seus problemas com o seu Deus, não há como você ficar com medo. Não há como você titubear. O problema é quando você tira os olhos daquele que mata gigantes. Porque quando você tira os olhos de Cristo, você se vê só. E quando você se vê só, você não tem condição de lutar. Você não tem condição de vencer. Olhe para aquele que venceu. Deus prometeu a você o descanso. E até que você chegue na terra de descanso, Ele estará ao seu lado, batalhando as suas batalhas. Por último, o texto mostra que Deus dá a você o descanso, fazendo cessar a guerra. O verso 23 traz um anúncio, veja lá. Capítulo 11, verso 23. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Acabou. A terra encontrou paz. Há um comentarista de Josué chamado Robert Smith, e ele comenta o seguinte, preste atenção. O Josué do Antigo Testamento não deixou nada por terminar de tudo o que o Senhor ordenou a Moisés. Mas a lei que veio de Moisés, e na melhor das hipóteses, só podia servir como um tutor, um mestre, para nos conduzir a Cristo. A lei tinha seus limites. João disse, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, conforme João 1,17. Portanto, Josué só podia liderar o povo até o limite da lei. Ele não podia convertê-los, nem os salvar. Contudo, o grande Josué foi além de Moisés e do Josué do Antigo Testamento, pois nos converteu e nos salvou por sua graça, por meio da verdade do Evangelho. A terra conquistada por Cristo não é para crentes nominais. Não é para pessoas que estão na igreja, que fizeram uma profissão de fé, mas que são joio. A terra conquistada por Cristo é para aquilo que nós chamamos de igreja invisível. É para o Israel de Deus. É para todos aqueles que verdadeiramente depositaram a sua confiança no Senhor. Que tiveram o seu coração transformado por Cristo, que estão sendo santificados pelo Senhor Jesus Cristo e que um dia, junto com toda a igreja, serão apresentados sem mácula e nem ruga no dia final para a glória de Deus. Se você está no meio desses, você desfruta a verdadeira paz, infinitamente maior do que
a paz que desfrutou o povo nesse momento em que a guerra cessou. Porque aqui foram as batalhas do dia a dia. A guerra que Cristo fez cessar foi a guerra entre você e Deus. E agora, justificado mediante a fé, você tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Ao olhar para a cruz de Cristo, você pode ter certeza de que a paz foi estabelecida com Deus. Então não importam as lutas que você vai enfrentar nesse mundo, desde que você já tenha paz com o Senhor. Capítulo 12 é daqueles capítulos que você pula. Tem quando você está lendo a sua Bíblia e fala assim, não. De novo, um capítulo com esse monte de nome. Tem crente que acha que esses capítulos só são lidos quando você vai ter filho. Vamos ver se tem uma ideia de nome de filho aqui. Tem tanto nome aqui. Mas aqui é tudo ímpio. Então eu vou pular. Vou botar nome de rei ímpio. Então esse aqui eu não vou nem ler mesmo. Mas ele está aqui. E a palavra de Deus diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 12 é simplesmente um resumo das conquistas. Mas como foi inspirado pelo Espírito Santo, se você nunca leu, se você sempre pulou, eu vou ler com você agora, preste atenção. São estes os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroé, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon. Desde a campina até o mar de Quinete para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdod Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte de Hermon, e em Salca, e em toda a Bazã, até o limite dos Ressuítas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, limite de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à minha tribo de Manassés. Você está lembrando o que são essas terras aqui? São as terras antes do Jordão. Quando o povo ia atravessar o Jordão, essas tribos já haviam ganhado estas terras e falaram assim, vamos ficar por aqui? Olha, vocês podem até ficar por aqui, mas antes vocês precisam passar o Jordão, lutar com todo o povo, e aí então quando os seus irmãos ganharem a terra deles, vocês podem voltar para essa terra. Então agora o narrador está lembrando mais uma vez, Moisés já havia conquistado terras. E ele continua, verso 7, são estes os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. Está lembrando de Êxodo? Eu vou enviar o meu anjo adiante do povo, e o meu anjo vai acabar com o Eveu, com o Jebuseu, com todos esses nomes que estão aqui. E agora o narrador está trazendo a memória do povo. Deus cumpriu a sua palavra. Verso 9, o rei de Jericó, o de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o de Geder, outro,
o rei de Orma outro, o de Arede outro, o rei de Libna outro, o de Adulão outro, o rei de Maquedá outro, o de Betel outro, o rei de Tapua outro, o de Éfer outro, o rei de Afeca outro, o de Lasson outro, o rei de Madom outro, o de Azor outro, o rei de Sihon-Meron outro, o de Aquisaf outro, o rei de Tanak outro, o de Megido outro, o rei de Quedes outro, o de Joquineão de Carmelo outro, o rei de Dor em Nafatidor outro, o de Goim em Gilgal outro, o rei de Tirza outro. Ao todo, 31 reis. Nossa, assim, por quê, né? Que monte de nome, que monte de rei, que... O narrador ele não quer cansar o leitor. Na verdade, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer você consciente de que Deus não falha em nenhuma das suas promessas. Tudo o que Deus disse que faria, Ele fez. O narrador está dando 31 lembretes ao povo de que Deus cumpriu as suas promessas. Isso é legal porque, por vezes, você fica tão acostumado com a bênção de Deus que você deixa de considerá-las comum. Outro. De novo. Você acordou, abriu os olhos, respirou e lembrou que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Mas aí você acordou outro dia, um mês, 2 anos, 20, 30, 80 anos. E às vezes você esquece que está de pé até hoje. Porque a cada dia, Deus te dando outro dia. Não é comum, é bênção. Talvez seja essa uma das razões da ênfase na Escritura, não no pão da vida inteira. Deus me sustente a minha vida. Mas o fato de Cristo ter mandado você orar pelo pão de cada dia. Para você lembrar todo dia que tudo que você tem é porque Deus está graciosamente dando a você. Então, quando o narrador coloca rei após rei, outro, mas que leitura chata, eu vou pular. Deus está dizendo assim, não se esqueça de contar as bênçãos que eu tenho dado para você. Nós temos até um hino onde nós falamos isso, lembra? Conta as bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Você costuma olhar para a sua vida e pensar o quanto Deus tem dado a você. Mais uma vez, nós estamos findando o ano. E não há nada mágico na mudança de um ano para o outro. Às vezes o pessoal coloca uma mística dizendo assim, estou doido para esse ano acabar. E daí vai virar dia 31, dia 1º, não vai sumir seus problemas. Estarão ali. Se você terminou no dia 31 com a conta no vermelho, no dia 1º ela vai estar no vermelho. Sei que isso às vezes desanima o pessoal. Mas eles colocam a mística no ano. E aí tem fala assim, que o ano novo nos traga paz. Vai trazer nada o ano. Agora, se você está em Cristo, você tem paz. Mesmo que o ano que vem seja pior do que esse. Mas você só vai estar em paz, lembrando de cada dia que Deus tem sustentado a sua vida. De como Ele tem suprido tudo aquilo de que você tem necessidade. Ainda que você muitas vezes murmure, reclame, choramingue, ache que Deus está contra você. E então o narrador está aqui dizendo, você quer ver o que Deus deu para esse povo? Rei após rei, outro.
Não acostume com as bênçãos de Deus a ponto de começar a desconsiderá-las. Deus te dá saúde todos os dias, alimento todos os dias e muitas outras bênçãos diárias. E porque você se esquece disso, em meio às lutas extraordinárias, você acaba murmurando, achando que Deus não está cuidando de você. Israel está batalhando, mas Deus está conquistando para Israel uma terra. Isso vai ocorrer com você quando você se esquecer que você não merece nada, que tudo é graça de Deus, que respirar é graça, é misericórdia de Deus. Porque quando você esquece disso, você começa a se ver como alguém que merece. E se você merece, Deus não está dando, Deus é mau. Deus não está cumprindo a parte dele. Não, Deus é gracioso. Deus conquista para você uma terra de descanso. E haverá um dia que a guerra vai cessar. Não importa se há tribulações, se você tem paz com Deus. Porque no dia final, as guerras desse mundo acabarão. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor. E não haverá juízo. O juízo recaiu sobre Cristo. O texto ensina, portanto, irmãos, que Deus dará a você descanso, conquistando para você uma terra, requerendo de você confiança e obediência, fazendo cessar a guerra. O que Josué fez aqui à frente do povo não foi completo, nós sabemos. Cristo é quem faz isso de forma perfeita, como afirma o escritor aos Hebreus. Eu quero que você leia de novo, capítulo 4, verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Cristo entrou no descanso de Deus e descansou da sua obra, como o Pai descansou da sua obra. O Pai descansou no 7º dia. O dia de descanso na antiga aliança. O Filho descansou no 1º. O dia que ele ressuscitou e completou, consumou a sua obra. É por isso que ele agora diz, verso 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Se você lembrar bem, Hebreus vai convidar os crentes a entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus está convidando você para o dia de descanso, para que você não deixe de congregar, como é costume de alguns, porque na cruz Cristo conquistou para você novos céus e nova terra, vivendo perfeitamente, morrendo a sua morte, para que a guerra fosse cessada. E agora, justificado mediante a fé, você tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E como o Pai descansou da sua obra de criação, o Filho descansou da sua obra de recriação. Então, quando você é convocado para cultuar a Cristo pela sua obra, pela sua vitória, por aquele que ele conquistou
para você. Quando você vem ao culto do dia do Senhor, no dia de descanso, você tem a oportunidade de ter um vislumbre daquele que é o descanso eterno. E nesse dia bendito, onde você semanalmente se reúne com o povo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o grande Josué, por meio da palavra, mantém vivo no seu coração a esperança da nova terra. Ele instrui você para que você o honre em obediência. Ele traz paz ao seu coração por meio das palavras de vida eterna. E você tem então condições de continuar contando as bênçãos, a fim de lembrar sempre que cada uma delas, sobretudo a bênção da salvação, procede do seu Redentor. Não permita que as boas dádivas recebidas do Senhor se tornem algo comum na sua vida, mas mantenha o seu coração grato, para que diante das tribulações você não murmure, mas tenha um coração confiante, para que você se ajunte a Paulo e declare: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque você vive para a glória de Deus.